E agora, para participar desse quinto painel, convidamos para fazer parte da mesa o moderador, professor Dr. Aires José Rover. Ele é mestre e doutor em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC. Também, atualmente, é professor permanente nos cursos de pós-graduação em Direito e de Engenharia e Gestão do Conhecimento da Universidade Federal de Santa Catarina. Obrigado pela presença. Convidamos para prestigiar como relator o professor Dr. Luiz Gonzaga Silva Adolfo, que é advogado, doutor e mestre em Direito pela Unisinos, docente permanente do mestrado em Memória Social e Bens Culturais e professor colaborador do mestrado em Educação do Unilassalle, professor dos cursos de Direito da Universidade Luterana do Brasil, UBRA, e também do Centro Universitário La Salle, Unilassalle. Membro da Associação Brasileira de Direito Autoral, ABDA, da Associação Portuguesa de Direito Intelectual, APDI, e da Comissão Especial de Propriedade Intelectual da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Rio Grande do Sul. E para participar como revisor, convidamos o professor Dr. Manuel Joaquim Pereira dos Santos, que é mestre e doutor em Direito pela Faculdade de Direito da USP. É também mestre em Direito pela New York University. Atualmente é professor e coordenador do curso de especialização em propriedade intelectual do GV em São Paulo. É editor da BPI, Associação Brasileira de Propriedade Intelectual. Foi presidente da ABDA, Associação Brasileira de Direito Autoral, e da ABDI, Associação Brasileira de Direito de Informática e das Telecomunicações. Foi membro do CNDA, Conselho Nacional de Direito Autoral, e presidente de sua primeira Câmara. É também membro da Associação Portuguesa de Direito Intelectual, APDI. Nesse momento, eu passo a palavra ao professor Dr. Aires José Rover, moderador desta mesa. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui, participando deste painel e deste belíssimo encontro sobre tema tão importante. O nosso painel é o quinto e trata-se das limitações aos direitos autorais. Depois haveria o painel 6, que continuaria essa discussão. Nós vamos trabalhar, o relator, o Luiz Gonzaga, e o revisor, professor Manuel e professor Luiz Gonzaga, vão trabalhar o artigo 46, do inciso 1 ao 11º. Depois haveria a continuação dos restantes incisos e do artigo final. Então, sem maiores delongas, passaria então a palavra ao nosso relator, Dr. Luiz Gonzaga. Muito obrigado. Minha saudação a todos aqui presentes, especialmente ao Marcos Warchowiecki e ao professor Manuel Joaquim Pereira dos Santos e ao Marcos Alves Souza, pelas instituições que organizam esse evento. Minha saudação ao professor José de Oliveira Ascensão e uma saudação muito especial ao professor Aires Rover e também, mais uma vez, ao professor Manuel Joaquim Pereira dos Santos, também pelo laço afetivo que me une a eles, porque ambos foram meus arguidores na minha tese de doutorado, na Unisinos, no dia 9 de agosto de 2006, portanto, hoje exatamente há 3 anos e 3 meses. Registro a minha alegria, mais uma vez, estar com os colegas em São Paulo e a alegria, o orgulho já de, completando este ano, 20 anos de pesquisa no direito autoral, por tudo que eu vejo que os colegas construíram, muitos há tanto tempo antes no estudo do direito autoral e também pelo que consegui aprender e construir junto com os colegas. A Folha de São Paulo cita hoje que direito autoral está um campo de batalha. Então, eu quero também aproveitar o que diz o professor Eurides aqui para entender que, claro que nós temos que sempre prestigiar digamos assim, o espírito jornalístico e da manchete, mas que seja uma batalha de ideias, que nós possamos sempre valorizar o espaço da divergência, mas da divergência de ideias e da construção, através disso, de um direito autoral mais forte. Como foi dito, coube a mim e ao professor Manuel a primeira parte das limitações, que vai no artigo 46, dos incisos 1 ao 11.
já que haverá uma segunda parte, intitulada Limitações 2, dos demais incisos do artigo 46 e os demais artigos. Então, eu fiz a exposição aqui, num primeiro momento, dos incisos que não mudam, ou mudam pouco, na proposta que nos foi apresentada. E começando pelo inciso 3, que permite a utilização, antes disso, perdão, o caput não repete a redação da lei vigente que diz não constitui ofensa aos direitos autorais, mas tem uma redação, é permitido o uso de obras protegidas, sem necessidade de autorização dos titulares e remuneração por parte de quem as utiliza, nos seguintes casos. Eu acho isso uma evolução, acho importante, mas também ponho a discussão aqui, especialmente gostaria de ouvir inicialmente o professor Manuel, já que esse documento que nós recebemos da organização do evento diz que a proposta é superar a ideia até então, digamos, dominante, entre aspas, de que, ao menos na doutrina autoralista mais clássica, tradicional, de que as limitações seriam exaustivas, mas de que elas seriam, na verdade, exemplificativas. Então, este documento aqui, no que diz atinente a esta ideia, talvez, então, esse caput devesse constar de quem as utiliza, como exemplificadamente nos seguintes casos. A menos que nós entendamos que a cláusula geral lá do artigo, perdão, do inciso 14, sobre a qual eu não devo falar, até porque teremos, perdão, 19, até porque teremos o próximo painel que discutirá isso, a menos que nós entendamos que estaria abarcada essa enumeração exemplificativa lá naquela ideia de cláusula geral. Então, a primeira observação que eu faço, e agora imediatamente passo, então, ao inciso 3, que praticamente repete o artigo 46, inciso 1, alíneas A e B da atual lei, com um pequeno acréscimo. Na utilização de artigo informativo, publicado em diários ou periódicos, com a menção do nome do autor e da publicação de foram transcritos, de discursos publicados em reuniões públicas de qualquer natureza, de qualquer obra, quando for justificada e na extensão necessária para cumprir o dever de informar sobre fatos noticiosos. Então, me parece tranquila essa redação, sem maiores dúvidas, ao menos para mim. O inciso 4 da proposta permite a reprodução de palestras, conferências e aulas por aqueles a quem ela se dirige, vedada a publicação, independentemente do intuito de lucro, sem autorização prévia e expressa de quem as ministrou, que também é aquilo que era chamado apanhado de lições, praticamente mantendo a redação do inciso 4 do artigo 46 atual. Indo ao inciso 5, a reprodução, distribuição, comunicação e colocação à disposição do público de obras para uso exclusivo de pessoas portadoras de deficiência, que também vai na mesma linha do artigo atual, com o artigo 46, inciso 1, a linha D, porém aumentando, ampliando essa possibilidade, que hoje está restrita a deficientes visuais na linguagem Braille. Então, como podem notar, eu creio que esteja passando aqui no painel, amplia para pessoas portadoras de deficiência, sempre que a deficiência implicar para o gozo da obra, por aquelas pessoas, a necessidade desta utilização especial. Então, eu vejo com bons olhos e sou favorável à proposta nesse particular. Chegamos ao inciso 8, que também faz uma pequena alteração de redação, como está, inclusive, na justificativa, mas praticamente mantém a redação do artigo 46, inciso 8, da lei vigente, apenas modificando de reprodução para utilização de pequenos trechos de obras pré-existentes e substituindo a expressão artes plásticas para artes visuais.